Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo a todos que estão aqui, a você também que está nos assistindo. É bom ouvir cânticos e músicas que fizeram parte da nossa história, né? E eu lembro da minha adolescência, que não faz tanto tempo assim, faz pouco tempo, né? Lembro dos meus 16 anos, quando eu fui convertido pelo Senhor Jesus, e essas músicas fizeram parte, né, do meu crescimento, da minha vida, da comunhão, de estar ali cantando. Eu acho que se você tem 50, se você tem 30, se você tem 15, de alguma forma essas canções fazem parte da sua vida. É bom ser lembrado da graça, da misericórdia do nosso Deus. Eu quero pedir para você abrir comigo em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Hoje eu vou conduzir a minha reflexão um pouquinho diferente do que normalmente eu faço. Normalmente a gente pega um texto e a partir de um texto a gente faz essa reflexão, mas hoje, falando de um tema, falando somente a Escritura, ou só a Escritura, que essa vai ser o tema da nossa mensagem aqui, da nossa reflexão, somente a Escritura, eu quero caminhar com você pelo menos por 3 textos da Palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, em Salmo 19, e a gente vai fechar com Hebreus capítulo 4, versículo 12, então no primeiro momento eu quero caminhar um pouquinho com você sobre algumas questões históricas importantes, para que nós cheguemos então à reflexão do somente a Escritura, e a partir disso nós finalizamos com a reflexão bíblica, dizendo do porquê nós acreditamos que é somente a Escritura, porque nós podemos e devemos confiar. Sua Bíblia, por favor, em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos, o teu povo, num culto o qual o Senhor nos convida a prestarmos ao Senhor. Aqui nós cantamos, aqui nós somos instruídos, aqui nós somos ensinados, aqui nós compartilhamos a fé, Senhor. Obrigado por esse momento tão importante e tão especial, e que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações. Ensina-nos, dá-nos, ó Deus, entendimento correto da sua palavra, chame o nosso coração, provoque a nossa fé, para avaliarmos a nossa vida, e assim então vivemos de modo agradável, Senhor. Obrigado por termos a oportunidade de comemorar esses 505 anos da Reforma, como uma forma de homens levantados pelo Senhor, mulheres levantadas pelo Senhor, para falar, para ministrar a palavra, e esses homens estudando e vendo aquilo que estava na sua Escritura, se levantando contra falsos ensinos. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer parte dessa história, Senhor. Tudo isso nós louvamos e agradecemos, porque não é a homens que damos glória, mas somente ao Senhor. O Senhor fez do jeito que o Senhor quis fazer, e isso cabe, entendemos a soberania e a graça do Senhor em preservar o seu povo durante a história. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema do nosso sermão é somente a Escritura, ou só a Escritura, e para a gente começar a entender um pouquinho por que eu escolhi falar sobre isso, e também até onde começa ali essa história. Nós estamos no mês da Reforma, digamos assim, então amanhã, dia 31, nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante, né? 31 de outubro de 1517, então, Martinho Lutero fixa, né, na capela de Wittenberg, as 95 teses, cujo teor daquelas teses estava relacionado a que Cristo requer somente o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não as penitências ou o pagamento daquilo, né? Ele é leal à verdade bíblica, ele é leal àquilo que ele havia aprendido, que o Senhor tinha revelado a ele por meio da Escritura, com a iluminação do seu Espírito. E aí então nós temos um homem que se levanta. Sabemos que
A reforma não é feita de um homem só, né? Martinho Lutero ele faz isso após um pouco mais de 100 anos de John Hus, onde então ele já havia ali questões relacionadas ao falso ensino e como então a reforma protestante é muito mais do que uma pequena parte envolvendo Martinho Lutero, mas algo muito maior. Mas nós vamos nos concentrar nele aqui. A reforma protestante, ela tem as bases resumidas nos 5 solas, né, que nós conhecemos aqui. Então, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus, né? Esses 5 solas, obviamente, não foi colocado nem por Calvino e nem por Lutero, apesar de que os escritos faziam, né, menção a questões de somente a Escritura, somente Cristo. Mas essa organização foi feita posteriormente, né, trazendo a alusão como se fosse uma perspectiva de resumo da reforma. Então, se pudéssemos perguntar assim, tá, a reforma é o que? Foi resumida em quê? Então, depois, a segunda, talvez, geração ali dos reformadores, levantam isso numa sequência para dizer, então, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus, né? Ou seja, é o pensamento resumido de toda a reforma protestante. Os reformadores em si, eles não concordavam em tudo que nós podemos pensar sobre teologia hoje, né? Então alguns tinham pontos diferentes dessas suas afirmações, mas esses 5 elementos, esses 5 solas, traz a perspectiva de que pelo menos nessa base ou nessa baliza, todos eles tinham o mesmo pensamento, ou seja, não era Cristo mais alguma coisa, não era a Escritura mais uma autoridade papal, era somente a Escritura. Então é importante entender que havia não divisões, mas divergências em pontos teológicos, mas que não feriam essencialmente esses 5 solas, ok? Isso é interessante para a gente, eu acho que é o primeiro ponto que nós podemos pensar aqui, como, né, sendo filhos ali da reforma, nesse sentido também. Às vezes existe uma frase que as pessoas dizem assim, não, o importante é Cristo. Realmente importante é Cristo, mas se Cristo é a centralidade hermenêutica das Escrituras que nós acreditamos, né? Ou seja, tudo aponta para Cristo, então caminhar em boa teologia, mesmo que haja pequenas divergências, isso é muito importante. Então olharmos para a Escritura e ver o que ela fala para a nossa vida. A reforma, na verdade, ela não foi uma nova descoberta, né? Uma nova inspiração, ou algo revelado no sentido de que agora existem então novas doutrinas. Na verdade, foi um retorno após grandes problemas teológicos da Igreja Católica, através dos seus ensinos que diminuíam tanto a autoridade bíblica, quanto também no sentido de toda a essência das Escrituras, com alguns pontos mais importantes, como por exemplo as penitências, como a autoridade da própria igreja se sobressaindo a autoridade bíblica e também a autoridade papal. Então a reforma protestante não foi um abraçar de novas ideias, foi um retorno à Escritura. O que sempre esteve ali, o que aqueles homens fizeram, na verdade não foi levantar novas doutrinas, foram resgatar, retornar a palavra de Deus. Tanto que Lutero disse, na frase importante que nós conhecemos, o justo viverá pela fé, combatendo aqueles princípios de que, ok, é uma fé, mas também você precisa jogar uma moedinha, cai uma moedinha, a alma chega lá no céu. Então, combatendo essas ideias que diminuíam a autoridade da Escritura, sendo que somente a Escritura é talvez um dos pontos mais importantes que nós temos de desenvolvimento dessa doutrina, porque a partir da verdade bíblica, que nós podemos conhecer corretamente a Cristo, podemos entender corretamente a fé, podemos entender a essência da graça e podemos glorificar um Deus que traz para si a exclusividade da adoração. Então somente a Escritura é importante. Então Martinho Lutero ele fixa em 1517, colocando ali então as suas 95 teses, e em 1721 ele é chamado, 1521, né? Eu falei 1700, mas 1517, e 1521 ele então é chamado, né, da Dieta de Worms para poder se justificar, na verdade, ou dar um parecer com relação àquilo que ele havia colocado, né? Então ele está numa reunião na Alemanha, e aí então se pede para ele o seguinte: olha, você vai se retratar, né? Você vai então voltar atrás daquilo que você fez. E aí então ele diz uma frase muito impactante, que particularmente mexe muito com o meu coração, quando os seus inquiridores diz: você tem a oportunidade de negar tudo aquilo que você falou, você tem a oportunidade de deixar de lado todas as afirmações que você fez com os escritos de Lutero nas mãos. E ele responde dizendo o seguinte:
a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Um homem que se posiciona firmemente contra todos aqueles falsos ensinos com relação à autoridade da palavra de Deus, e a sua consciência cativa, a sua mente levada ao entendimento da Escritura pela ação do Espírito Santo, ele mais uma vez reafirma tudo aquilo que ele havia falado. Ele então, depois disso, é o que nós temos a consciência de que os outros solas são colocados ali como uma questão de ser sustentados exatamente pela questão mais principal, que é somente a Escritura. Isso traz para a gente a reflexão de que a Escritura é a maior referência de autoridade que Deus deixou para o seu povo, e Lutero entendeu isso. Não era o Papa, não era a igreja em si, mas era a palavra, e é a palavra de Deus. Então Lutero rompe porque ele não aceitou outra autoridade a não ser a palavra. É claro que ele é excomungado antes, vem então a sua excomunhão, mas ainda assim a história caminha por um rompimento necessário, porque ele não poderia aderir a esses falsos ensinos e falsas doutrinas. Nós não temos só essa fase da história da igreja ou da história do povo de Deus, em que situações e coisas e ensinos querem se tornar maior do que a palavra de Deus. Um pouco mais adiante nós temos na história também o surgimento do modernismo. Então se encerra aqui com Lutero, e depois vão passando os anos, mais adiante temos a época dos puritanos, e depois um pouquinho depois, nós temos então a era do modernismo que se levanta, aonde então o espiritual fica submisso ao científico, e aí então se levanta a idolatria do cientificismo, aonde então, se você não pode provar e não ser observável, não se pode acreditar. Então a fé se torna ali submissa de alguma forma àquilo que é simplesmente científico. Durante a história, a verdade bíblica e a autoridade da palavra sempre tiveram em ataques, inclusive na sociedade que nós vivemos hoje. Com a ideia, então tem surgido muitas igrejas afirmativas e tantas outras que são nomes diversos para dizer sobre um novo tipo de interpretação das Escrituras, muito mais na sua contemporaneidade com relação à história, à filosofia, do que obviamente as Escrituras. É interessante pensar no fato de que, como eu disse, o retorno às sãs doutrinas da palavra de Deus não foi uma nova revenção de doutrinas, mas foi abraçar aquilo que já existia. Então nós temos a frase do teólogo holandês Gilberto Voigt, que diz: igreja reformada sempre se reformando. Não no aspecto doutrinário, mas no aspecto de que eu e você, nós somos todos os dias chamados a voltar à suficiência, à autoridade da palavra de Deus. Na sociedade que nós vivemos, e também em tantas afirmações ao nosso redor, inclusive aquilo que nós chamamos de flertar com outros amores, qual que é a visão, ou qual que é o lugar da palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração. Por isso, reafirmar essas verdades são importantes, viver essas verdades são importantes, e Deus também continua chamando o seu povo, Deus continua chamando a mim e a você, para que nós possamos levantar a bandeira da autoridade, da suficiência da palavra de Deus. Não há nenhum outro livro, não há nada que se compare com a verdade que o Senhor deixou a mim e a você. E os textos que nós vamos refletir agora traz essas ideias. Eu quero voltar então, depois desse pequeno e muito resumido fato histórico, eu quero voltar para Timóteo, e Paulo escrevendo ao seu discípulo, a Timóteo, aquele jovem que era instruído pelo apóstolo Paulo, ele fala sobre a inspiração, a utilidade da santa palavra de Deus. Volta no versículo 14, o texto diz assim: tu porém permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nosso primeiro ponto aqui, relacionado somente às Escrituras, nós vamos ver a autoridade e a suficiência da palavra com relação à salvação em Cristo Jesus, e como também ela é útil para trazer mudança
e transformação para a nossa vida. Paulo diz que toda Escritura é inspirada por Deus, e antes dessa afirmação, na verdade ele vai dizer assim: permanece na Escritura, permanece no que você aprendeu. E é interessante aqui, que o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra para infância, quando ele fala assim, e que desde a infância, a palavra grega que é brephos, que significa desde o ventre. E Timóteo foi discipulado pela sua avó e pela sua mãe. O seu pai provavelmente não crente, mas o ensino que a sua avó e a sua mãe dava a ele desde quando ele era pequeno, a palavra de Deus, que é eficiente, que é suficiente, trouxe a Timóteo o esclarecimento com relação à salvação em Cristo. Porque ele diz assim: permanece nas sagradas letras, porque pode tornar-te sábio para a salvação. Isso traz uma coisa importante sobre a Escritura, é que somente ela pode mostrar o plano perfeito redentor do nosso Deus. Nenhum outro livro, nenhuma outra história, nada nesse mundo pode apresentar a mim e a você de forma digna, de forma fidedigna. E Paulo fala isso, o que eu falo, essas palavras, é digna de toda aceitação. A palavra de Deus mostra exatamente quem é Cristo, o que o Senhor fez pela nossa vida, e na palavra nós temos o conhecimento verdadeiro de quem somos e também de a forma como nós podemos chegar à salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus, a revelação especial do nosso Deus, revela para a gente esse plano amoroso da parte do Senhor de nos conduzir, homens e mulheres, à salvação em Cristo Jesus. Não há outro livro, não há outra experiência, não há nada que se compare à revelação da palavra de Deus em dirigir a nossa vida para a salvação. E a palavra de Deus diz que a salvação é somente em Cristo. Não é por coisas que eu faço, não é por coisas que eu dou a Deus, não é por coisas que eu troco com Deus. A salvação vem da parte do Senhor. E isso traz alegria para o nosso coração e conhecimento. Uma outra questão importante, quando Paulo fala assim, aprende desde o início, quer dizer, continua naquilo que você permaneceu, que você foi ensinado desde o início. Imagine aqui o poder da palavra de Deus em ir atuando no coração daquele jovem agora pastor, que desde pequeno ele foi ensinado na verdade da Escritura, e o efeito que aquilo trouxe no seu coração. Não há outro ensino que nós podemos dar aos nossos filhos, à igreja, a qualquer outra coisa, ou qualquer outro momento, a não ser a palavra de Deus. As nossas famílias precisam da palavra, os nossos filhos precisam da palavra, os nossos irmãos em Cristo precisam da palavra. Nós não precisamos de mais igrejas de entretenimento, nós precisamos de igreja que continue pregando fielmente a palavra de Deus, porque essa palavra é poderosa para salvar, para dar conhecimento e para instruir na vida cristã. O apóstolo Paulo também fala uma coisa importante, ele diz no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Claro que ele está dizendo aqui a respeito do Antigo Testamento, mas depois também o Novo Testamento entra nisso, obviamente. Ele aqui inspirado pelo Espírito Santo, podemos entender que ele contempla isso, mas Paulo traz a perspectiva de que a fonte de autoridade com relação ao ensino é a palavra de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus sopra, inspira, na sua própria vontade, dá a palavra aos homens. Isso é importante nós entendermos em que aspecto? Não existe palavra de Deus mais alguma coisa. A palavra é única para mostrar quem Deus é, a sua obra, o quanto somos pecadores, como nós falamos aqui. A autoridade das Escrituras é porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. O próprio Deus dá a sua palavra aos homens. Isso traz um princípio importante para mim e para você. O cuidado de não equipararmos outras coisas à autoridade da palavra de Deus. Cuidado para não tomar como segundo conselho a palavra. A palavra é sempre o primeiro conselho. Cuidado para não andar em revelações extras bíblicas, que hoje muitas delas trazem para si, conclamam para si a autoridade tanto quanto a Escritura. Se existem revelações extras bíblicas com tanta autoridade quanto a Escritura, então como nós podemos julgar essas coisas? Se eu chegar aqui e falar para você, olha, Deus falou aqui no meu ponto, que eu estou com um ponto aqui,
que você tem que fazer tal coisa. Se dermos crédito, né, nesse sentido de autoridade tão igual, você não vai poder me questionar. Por isso que é melhor andar naquilo que está revelado a mim e a você, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz para a gente a verdade sobre a pessoa de Deus, e aqui é o lugar seguro onde nós podemos realmente aprender. A palavra do Senhor, ela é inspirada, ela foi dada pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo também diz que ela repreende a gente. Olha só, a ideia de repreensão traz a perspectiva de ela identifica o nosso erro. Olha o texto, toda escritura inspirada por Deus, ela é útil, tanto para nos ensinar na verdadeira doutrina, para repreender, quer dizer, no sentido de nos corrigir, no sentido de apontar exatamente onde está o nosso erro. O que nós precisamos como espelho verdadeiro que pode desnudar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração é a palavra de Deus. Jeremias fala assim: quem poderá conhecer o coração do homem a não ser o próprio Deus? E como que Deus faz isso? Revela pela sua palavra, mostra para a gente na sua palavra como um espelho, dito lá em Tiago, o que há dentro do meu próprio coração. Essa palavra é um instrumento usado pelo Espírito Santo para me mostrar o meu erro, para me levar a pensar exatamente naquilo que eu preciso ser mudado. Mas também a palavra continua dizendo, ela é útil para correção, ela aponta para a direção correta, onde eu devo colocar os meus pensamentos, as minhas motivações mais intensas do coração. Ele também diz que a palavra educa a gente, quer dizer, ela é o treinamento. E Hebreus capítulo 5 fala que pela prática da palavra nós treinamos as nossas faculdades, a nossa mente. A palavra de Deus foi dada a nós para nos treinar. E qual que é o propósito? A palavra de Deus, ela é útil, mas ela também aponta para um propósito. E qual que é o propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra foi dada a mim e a você, para que ao andar em obediência a essa palavra, nós nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. A palavra é suficiente, ela é a autoridade final para as nossas vidas. Vá comigo, por favor, em Salmo de número 19. Salmo 19. Nós vamos ver agora sobre a suficiência e a autoridade da Escritura, também no Salmo de número 19. Salmo 19. O texto da palavra de Deus diz o seguinte, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. A partir do verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Salmo 19 mostra a excelência e a suficiência da palavra de Deus. E o salmista aqui trabalha num jogo de palavras muito bonito, porque eu vou citando aqui, mas ele fala assim, a parte afirmativa do Senhor, a característica da palavra e o efeito dessa palavra. Por exemplo, ele diz assim, a lei. Aí ele diz, essa lei é perfeita, e por ela ser perfeita, ela faz o quê? Restaura a alma. A única palavra que pode trazer verdadeiro descanso para o coração, para a alma humana, é a palavra de Deus. É ela que traz cura para o nosso ser. É ela que traz a cura para a maior enfermidade que nós temos, que é o pecado, e ainda assim continua nos curando a cada dia, até nos tornarmos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. O testemunho é fiel, e qual que é o efeito? Ele dá sabedoria aos simples. A palavra simples no hebraico significa gente de mente aberta. Provérbios fala muito isso. Provérbios tem o tolo, que nunca chega ao conhecimento,
Tem o prudente, que ele já sabe, tem o sábio, que ele melhora a sua sabedoria, mas tem o simples. Quem é o simples? O simples é aquele que pode chegar à sabedoria, mas ele tem uma porta aberta. O que é a porta aberta? Sabe quando você está passando do lado de alguma sala, aí você olha a porta aberta, o que dá vontade de fazer? Não dá vontade de entrar? Só para ver o que está acontecendo ali? Né? Então a ideia do simples na Bíblia é aquele que tem a porta da mente aberta, ou seja, tudo que ele escuta é verdade. Tudo que ele ouve, eu acho que é isso daqui, acho que é isso daqui. Ele não é treinado na sua mente para dizer, ok, é isso que a Escritura diz. E o texto da palavra de Deus diz que o testemunho do Senhor, por ele ser digno de confiança, ele é fiel, ele treina a nossa mente para pensar de forma adequada. A palavra de Deus traz para a nossa vida aquilo que nós precisamos diante de tantos falsos ensinos e de situações onde se levantam para contrariar, para debater e para diminuir a palavra de Deus, nesse sentido e também na própria vida, na sabedoria diária. O Salmo também diz que os preceitos, a característica desse preceito é ser reto, é ser justo. E aí, qual que é o efeito disso na nossa vida? O salmista coloca, ele alegra o coração, ele dá alegria para a gente. A palavra de Deus é o único livro que mostra para a gente que as coisas não vão ficar tão boas assim. Não é verdade? Mostra que coisas vão acontecer. Mas quando você lê aquilo, não dá desespero, dá alegria. Porque a mesma palavra que diz, olha, vai ficar feio o negócio, ela aponta para uma eternidade que nos espera. Ela aponta para uma alegria que um dia receberemos na plenitude de estar eternamente com o nosso Deus. A palavra faz isso por nós, ela dá alegria para o nosso coração, por isso que ela é suficiente. Eu não preciso de um outro recurso de contentamento, eu posso desfrutar das coisas que Deus me deu aqui para desfrutar e aproveitar a minha família, os meus filhos, o passeio, a minha casa, eu posso, mas isso não é fonte de alegria verdadeira. A única fonte de alegria é o que a palavra revela ao meu coração. O salmista continua dizendo o seguinte, o mandamento, ele coloca mandamento, qual a característica? É puro. Qual que é o efeito? Ele ilumina, ele traz luz aos olhos, ele dá sabedoria para mim e para você vivermos nesse mundo. Por isso que o Salmo 1 diz assim, não ande no conselho dos ímpios, ande no conselho de quem? Da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus está aqui, completa, fiel, fidedigna, para dar sabedoria a mim e a você, para viver nesse mundo caído. O salmista continua dizendo o seguinte, o temor, qual é a característica? Ele é límpido. Qual que é o efeito? Ele permanece e dura para sempre. Céus e terras passarão, Jesus disse, mas a sua palavra jamais passará. É bom saber que todos os dias eu estou lendo um livro atual, porque ele renova a minha força, renova a minha esperança. A palavra de Deus é fiel. Eu sei que há muitas inovações, há muitas pessoas colocando em xeque, reinterpretando questões para dizer, mas tinha alguns problemas ali, histórico e tal. O Senhor testemunha na sua palavra, dela mesma, que ela é digna de toda confiança. E por fim, o salmista diz que os juízos ou ordenanças, características, eles são verdadeiros. Qual é o efeito? Ele permanece para sempre, ele permanece igualmente justo para sempre. A palavra de Deus traz a justiça real para a nossa vida. E por fim, vá comigo por favor em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o último texto. Então nós falamos sobre a suficiência na inspiração para a salvação, da suficiência porque há características da palavra de Deus que apontam para ela mesmo como verdadeira. E por fim, nós vamos falar sobre a suficiência da palavra de Deus para tratar a alma humana. Capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando nós vamos para esse texto, a primeira coisa que esse texto não está ensinando, sobre uma dicotomia ou tricotomia humana.
Quando a Bíblia diz assim, a palavra de Deus é tão poderosa para dividir alma e espírito, o autor não está enfatizando a divisão, o autor está enfatizando o poder da palavra. Então ele está dizendo assim, a palavra pode fazer, um superlativo, o que talvez é impossível de ser feito. Ele diz, a palavra poderia fazer isso, dando ênfase naquilo que é o poder da palavra de Deus. Então, a palavra é suficiente porque ele é o poder, o Evangelho é o poder de Deus, de Cristo, que atua nos nossos corações, e ele também traz algumas características dessa palavra. Ele diz, ela é viva, porque o seu conteúdo é eterno. A palavra de Deus, como nós falamos, dura para sempre, e o fato do seu conteúdo ser vivo, ela é dinâmica, ela está atuando em todo o tempo no nosso coração. A cada vez que você lê, que você ouve uma palavra, que você decora um versículo, que você expõe o seu coração à palavra de Deus, Deus está chamando, confrontando, consolando você e eu. Ela é viva. Nós podemos ler os textos do Antigo, do Novo Testamento, isso tem um efeito de vivificar a nossa vida e o nosso coração. Ela traz vida para dentro de nós. Ela sobrevive ainda, apesar de tantas mudanças no mundo e tantos ataques a essa palavra, ela continua viva e cumprindo o seu efeito, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. A palavra de Deus também é eficaz. Por que ela é eficaz? Olha o que o texto diz, mais uma vez. Ela é viva e eficaz e como uma espada que corta. Ela é eficaz porque ela nos mostra a salvação, ela é eficaz porque ela nos liberta, e ela é eficaz, segundo o contexto aqui de Hebreus, porque ela nos alimenta, ela mata a nossa fome verdadeira, a nossa sede real. A palavra de Deus traz alimento, ela é o nosso alimento. Tanto que mais à frente ele diz sobre o alimento sólido e o leite, sobre a forma como nós bebemos e como nós ouvimos a palavra de Deus. Ele diz, ela é uma espada, ela corta. A palavra de Deus também, ela é cortante e penetrante. Ela é cortante porque ela traz a perspectiva de trazer para fora os mais intensos desejos do seu coração. Pela palavra de Deus, nós nos avaliamos corretamente. Não há nenhum escrito, não há nenhum livro, não há nenhum teórico, não há nada que possa mostrar para nós quem realmente somos, porque só Deus, que nos criou, que sabe da nossa estrutura, que deu o seu livro inspirado a nós, pode revelar exatamente quem nós somos na essência do nosso coração. Ela traz o discernimento do que nós pensamos e do mais profundo do propósito do nosso coração. Quando nós lemos a palavra, Deus está se revelando a nós, e pela revelação de quem Deus é, nós também somos conhecidos por nós, porque Ele revela também quem nós somos. Ele revela a profundidade do nosso ser e do nosso coração, e isso traz o privilégio de sermos tratados, cuidados, não de forma superficial, mas de forma intensa dentro do nosso coração. Para concluir esse texto, essa mensagem, eu quero que você abra comigo no último texto. Eu tinha falado que era o último anteriormente, né? Mas esse é o último. É porque o único que não erra é Deus. Ele é inspirado, né? João 17:17. É o último texto que nós vamos ler para cantarmos um hino. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus está orando, e ele fala, e João registra, o texto, quando ele diz assim, a tua palavra é a verdade, ele não está adjetivando a verdade, no sentido de que, como se fosse, né, algo em que ela é uma qualidade da palavra em ser verdadeira. Ele está usando uma forma de substantivo. Ele está dizendo, a palavra não só contém a qualidade de ser verdadeira, ela é a própria verdade. E é essa palavra que nós temos revelado a nós. É essa palavra que você tem em suas mãos agora. É essa palavra que nós acabamos de ouvir. E nós podemos confiar, assim como homens na história confiaram, deram a sua vida
não negaram a verdade da Escritura, você e eu devemos continuar firmes, caminhando, porque a verdade do Senhor vai prevalecer. Não torne experiências pessoais em autoridade de inspiração. Não torne revelações extras bíblicas como autoridade de verdade. Não torne qualquer outra coisa que queira competir com a verdade bíblica como tão verdade quanto a palavra, ou a mesma verdade com a palavra. Foi isso que homens como Lutero rejeitou. Não há nenhuma autoridade a não ser a palavra de Deus. Não há o Papa, não há igreja, não há experiências pessoais, nada se compara à autoridade da Escritura. Que nós acheguemos a palavra a cada dia e sejamos conhecidos sempre e sempre pelo povo da palavra, pelo povo que busca fielmente e piedosamente a palavra de Deus. Que essa palavra possa fazer moradas nos nossos corações e sermos transformados por ela, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo.